Oiê, tudo bem? Eu sou a professora Joyce, a gente já se conhece de outras aulas de língua portuguesa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre texto de opinião. Texto de opinião. É uma aula de produção de texto em que no final vocês vão ter que entregar um texto aí para o tutor de vocês, tá? Vamos lá? Primeira coisa, nós vamos ver então a opinião, algumas falas de personalidades muito famosas. Olha, o primeiro deles é o Nelson Mandela. Antes de nós lermos o que ele falou, né, nós vamos tentar fazer uma contextualização, saber quem é. Quem que é o Nelson Mandela? Vocês já ouviram falar dele? Ele é muito famoso, já ganhou o prêmio Nobel, tá? Ele é super reconhecido como um grande militante na África do Sul. Ele foi presidente, ele tinha ficado preso durante muitos anos e ele lutava então pela igualdade de direitos entre brancos e negros, pela não separação racial que havia lá, o apartheid, tá? E então, olha só o que ele disse. Ser pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, porque lá os negros não eram escravos. Então não é somente tirar a corrente e deixar de ser escravo, mas viver de forma que respeite e melhore a liberdade dos outros, mas dá garantia de direitos para os outros, melhore a liberdade, melhore a vida dos outros. A opinião dele, vocês concordam? Eu também concordo. O segundo aí é o Gandhi, muito famoso também, Mahatma Gandhi. Já ouviram falar? Ele é indiano, ele lutou muito aí pela libertação da Índia com relação à Inglaterra. A Índia era uma colônia da Inglaterra e ele luta por isso num projeto aí pacifista. Então ele consegue a independência da Índia sem armas, tá? E é um grande líder espiritual deles, tá? A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira. Então, olha só essa ideia de paz, né, de respeito ao outro, aparece na fala dele. Então, é uma tolerância mútua. Nunca todos vão pensar igual. Então, a gente tem que respeitar a opinião do outro. A terceira e última opinião, texto de opinião que nós vamos encontrar aí então, é da Malala Yousafzai, tá? Ela é paquistanesa e ela lutava pelo direito das meninas à educação. Ela inclusive sofreu um atentado, tentaram matá-la e ela ganhou também um prêmio Nobel da Paz aí. Olha a fala dela: uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Então, como é que a educação, né? Esse acesso à educação, direito à educação pode mudar o mundo. Ela também, justamente por aquilo que ela lutava, né? Ela queria ser médica, então tinha uma série de obstáculos as meninas lá no Paquistão para conseguirem frequentar a escola e ela lutava nessa causa, tá? E o que é opinião então? Então vamos lá. O que seria um texto de opinião? Já pensaram nisso? Olha, vocês já ouviram frases como essa, com certeza vocês já falaram muitas vezes. Ó, na minha opinião, eu discordo. Acho que. Já eu penso que. Então, essas frases mostram nitidamente, claramente, a opinião de alguém, tá? Opinião, então, é o mesmo que um parecer, dar um parecer, né? Um julgamento, fazer juízo de alguma coisa, criar um conceito. Então, o que você acha? Qual é o seu parecer? Nós tivemos, então, naqueles três trechos iniciais, opiniões daquelas personalidades. Então, o que eles pensam? Que juízo que eles fazem? Qual o parecer deles sobre cada assunto? Aqui nós temos várias imagens de crianças brincando, se divertindo, né? Mostrando o que eles pensam. É, é, as crianças e os adolescentes podem expressar a sua opinião? Vocês acham que as crianças e os adolescentes podem expressar a opinião deles? Hoje sim, né? Nós vemos todo momento, às vezes, pais perguntando o que você acha, né? Qual a sua opinião. Na escola, os alunos levantam a mão, participam, dão opinião sobre diversos assuntos, sobre o que eles acham, sobre o que eles sentem. Mas nem sempre foi assim. Há menos de 100 anos, por exemplo, as crianças não tinham, e os adolescentes não tinham direito à voz, a se manifestar, não tinham direito à opinião. Então, hoje isso foi conquistado. Eles não podiam, na época, sequer comer com os adultos, muito menos opinar sobre algum assunto sério de adulto. Então tinha uma separação muito grande. O jovem e a criança não tinha essa participação, né, que ela tem hoje na sociedade.
Os textos de opinião, então, olha aí uma imagem, o que ela simboliza? Cada um, temos duas pessoas, eles estão expressando as suas ideias e no meio está fundindo as cores, como se estivesse dando o produto algo novo, diferente, único, tá? Então, a troca de opiniões leva, sim, a uma produção de conhecimento. E esses textos de opinião, eles podem ser orais ou escritos. Então pode ser falado, você está conversando com um amigo, né? Falando, o meu time é o melhor. Não, o meu que é o time que é o melhor. E aí vocês vão fazer uma discussão, aí é totalmente informal, né? Ou pode ser, por exemplo, um texto formal de opinião, um artigo de opinião lá do jornal, em que o jornalista ele vai dar a opinião dele sobre algum assunto do momento ali, do dia a dia das pessoas. Então, eles podem ser oral escrito, mais ou menos formal, mas sempre tem uma discussão, um debate de ideias, de opiniões. Então, ele sempre vai debater essas ideias, discutir sobre o que eles acham, e nesse debate aprofunda o conhecimento. Né? Quando eu vou, por exemplo, ler um artigo de opinião, ele vai tentar me convencer. Então, vai ter pesquisa, vai ter referência a várias situações e eu vou aprendendo mais sobre aquele assunto, mesmo que às vezes eu não concorde com ele. E isso, né, em aprofundar o conhecimento, ele vai influenciar as pessoas ao redor. Pensa lá na Malala, né? Ela queria ir à escola e ela fez uma denúncia dos problemas que as meninas estavam sofrendo para conseguir, no Paquistão, ter acesso à educação. E ela ganhou uma repercussão tão grande que ela chegou a dar depoimento na ONU. Então ela muda, ela influencia as pessoas sim. Imagina quantas meninas não se sentiram incentivadas a estudar também, né? Como que isso não foi refletido na sociedade dela e no mundo como um todo. Então, o objetivo dos textos de opinião é justamente de influenciar o outro, tá? E, consequentemente, mudar a realidade à nossa volta, né? Quando eu emito a minha opinião aí, eu posso sim mudar o mundo, né? Do meu jeito, mesmo que seja um pouquinho, né? Mas eu posso, ao manifestar minha opinião, lutar pelo meu direito, eu consigo mudar a realidade. Quais são as características, então, de um texto de opinião? Vocês já pensaram como que eu tenho que seguir, quais regras para conseguir produzir um texto de opinião de qualidade, certo? Então, a primeira coisa, um texto de opinião ele serve para expor e defender uma opinião. Seja, essa opinião pode ser um ponto de vista, né, que nós vamos chamar de tese. Então, qual é a tese? Toda vez que vocês virem aí essa palavra tese em textos opinativos, de opinião, é justamente o quê? Qual é a ideia defendida pelo autor, tá? Sobre um determinado assunto ou acontecimento. E aí ela vai ter que apresentar argumentos. Todo texto que é opinativo, não basta dar opinião, eu tenho que comprovar, mostrar que eu tenho razão. Sua opinião é baseada no quê? Então tem que justificar com argumentos. Por isso que é opinativo, argumentativo. Eu tenho sempre essas duas características como parzinho, opinativo, argumentativo. Então, apresentar argumentos, ou seja, razões, os dados favoráveis para a defesa ou a justificativa da opinião. Então, muitas vezes eu posso defender essa minha ideia com dados, com uma pesquisa, baseado em alguma coisa, algum fato que aconteceu, e aí ninguém vai questionar essa minha opinião, tá? Usa uma linguagem clara, né? Frases na ordem direta, vocês se lembram disso? Então, primeiro o sujeito, depois o predicado. E palavras que não tenham duplo sentido, porque se eu quero deixar clara a minha opinião, o que eu penso a respeito daquilo, eu não posso dar margem para dúvidas. As pessoas têm que compreender exatamente aquilo que eu estou afirmando. E pode ou não apresentar título. No caso de um texto escrito, não é obrigatório um título, mas eu posso ter sim. Então são essas as características de um texto opinativo. E o que é argumentar? A gente tinha marcado ali argumento. O que é argumentar? É a capacidade de utilizar raciocínios lógicos ou de relacionar fatos e dados. Por isso que é sempre importante você, quando você vai argumentar, você coloque aí um dado, né, um fato, faça uma pesquisa, verifique alguma coisa antes para você comprovar aquela sua forma de pensar, tá? Ou mostrando estudos, opiniões possíveis, soluções, né? Então, qual possível solução que poderia ter ali, a fim de embasar uma determinada opinião ou ideia.
E olha aí, então, os argumentos, ele desperta o raciocínio, você tenta fazer a persuasão, que é convencer o outro, cria conceitos, né? Você vai ter sempre uma conclusão, vai ter sempre uma contextualização, onde que aquele problema está inserido, né? Vai tentar mostrar que você está do lado da verdade. Então, são todos conceitos. Essa imagem mostra bem aí as características de uma argumentação. Aqui, para a gente colocar isso em prática, nós vamos ver um fragmento, um trechinho do Estatuto do Idoso. Olha a imagem desse idoso. Vocês acham que ele está bem? Né? A gente parece que é um idoso que está sofrendo, né? Que não está triste, mas existe um estatuto para ele. Assim como existe o estatuto da criança e do adolescente, existe o estatuto do idoso, porque infelizmente só as leis gerais acabam não sendo suficientes para cuidar desse público, que são justamente os idosos, as pessoas acima de 60 anos. Então, eu tenho um estatuto, eu tenho leis para tentar garantir os direitos deles. Então, um comecinho aí, o artigo 3º, é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Então, todos têm que colaborar, ó, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público, ou seja, o governo, né, de assegurar ao idoso com absoluta prioridade. Então, assim como crianças, eles também têm prioridade, né, na efetivação do direito à vida, da saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, todos esses direitos que são inerentes a quaisquer pessoas, o idoso ele tem prioridade também para a efetivação disso. Aqui, então, nós temos o parágrafo único do artigo 3º, ó, a garantia da prioridade. O que ela significa nessa garantia de prioridade? Então, primeiro, atendimento preferencial imediato e individualizado, junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população. Então, eu tenho que ter um atendimento imediato para esse idoso, tá? Artigo 4º, nenhum idoso será objeto de qualquer negligência. Então, quantas vezes a gente vê idosos doentes que a família não cuida, né, que é negligente, né, ou de discriminação, que não trata bem, de violência, às vezes pessoas, idosos que sofrem de violência, que apanham, certo? De crueldade, de opressão e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão. E então esses deverão ser punidos na forma da lei, tá? Parágrafo 1º, então olha aí, é dever de todos prevenir a ameaça ou a violação dos direitos do idoso. Então, sempre que esse direito for violado, ele tem que ser aí combatido, é dever de todos, é dever da sociedade denunciar e mostrar que esse idoso não está recebendo o tratamento adequado, mesmo porque todos nós um dia vamos ser idosos. E nós devemos garantir, então, que todos os idosos sejam tratados com amor e carinho, tá? Qual é a sua opinião, então, sobre isso? Então, agora é a hora de refletir. Olha, o que você pensa a respeito desse assunto? Né? Você acha que os idosos devem ter prioridade de atendimento em serviços como ônibus, bancos, etc? Então, por exemplo, lá tem a fila do idoso, ela é mais rápida, no ônibus tem um lugar para o idoso se sentar. Você concorda com isso? O que você acha? Né? Em seguida, outra pergunta para vocês pensarem. Você considera que o Estatuto do Idoso tem, de fato, impedido que os idosos sejam vítimas de negligência? Você acha que só por ter a lei ela está sendo colocada em prática, que os idosos não estão passando por tantas situações de ficar, às vezes, com maus tratos em casa, com a família que o abandona, que não liga, que não cuida, que não trata, né? Principalmente idosos doentes, né? Em seguida, você considera que é também o seu dever prevenir que os idosos sejam vítimas de violência ou discriminação? Por quê? Você acha que você pode fazer alguma coisa? Você acha que é seu dever? Você concorda com isso? Você pode denunciar? Você pode lutar pelo direito do idoso? Todos têm esse papel ou não? Qual é a sua opinião? E aí, então, vamos escrever. Baseado nessas perguntas e outras, pensem aí, tá? Vocês vão escrever um texto seguindo essas orientações, ó. Você vai escrever 2 parágrafos no seu texto. O primeiro parágrafo vai dar a sua opinião sobre o assunto escolhido. Então, a sua opinião sobre os direitos do idoso e se o Estatuto do Idoso está sendo ou não colocado em prática. E segundo,
No segundo parágrafo, você vai colocar justamente os argumentos para justificar a sua opinião. Que argumento que você daria para, eu penso isso, mas por quê? Que argumento você daria para comprovar que você tem razão? Procure ser claro e objetivo. Então, lembre-se das características de um texto de opinião, frases curtas, ordem direta, palavras claras que não tenham duplo sentido. E por fim, aí então, vocês devem colocar um texto, por fim, vocês devem colocar um título, tá? Coloquem um título aí para o texto de vocês e façam uma revisão final. Leiam novamente, façam uma correção, peça para alguém, para um adulto ler, né? Veja se tem algum trecho que está sem sentido, se tem palavras repetidas, se tem palavras escritas de forma errada, se tem problemas de concordância e deixa seu texto excelente para você poder mandar aí para o seu tutor. Viram como é tranquila a proposta dessa semana? Espero que vocês façam com muito amor, capricho e entreguem, tá? Tenho certeza que vão arrasar. Beijo e a gente se vê numa próxima aula. Até mais!